Mano, é um absurdo o que o comentarista Neto falou hoje no programa Os Donos da Bola da TV Bandeirante. Mano, é um absurdo o que ele falou, né? Se propôs a propagar essas palavras diante de um programa de televisão em relação ao próximo jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Em relação ao Flamengo e o Atlético Mineiro envolvendo arbitragem. É um jogo que ainda não aconteceu. É inaceitável. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essas palavras do Neto. A gente vai falar também sobre a situação envolvendo, né, o meio-campo do Flamengo. O Flamengo perde Eric Pulgar e Alan vira aí opção para o técnico Tite para esse jogo importante do nosso mais querido Brasil. Vamos falar também sobre Campeonato Carioca de 2024, porque hoje aconteceu o sorteio do Cariocão de 2024 e o Flamengo já conheceu o seu primeiro adversário, data de estreia. Inclusive, a FEG também já definiu a data da decisão do Cariocão de 2024. O presidente Rodolfo Landim estava por lá, respondeu a alguns comentaristas e falou sobre a programação da pré-temporada do nosso Mengão Queridão. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E eu já começo falando sobre o sorteio que aconteceu hoje do Campeonato Carioca de 2024. A FEG realizou o sorteio nesta segunda-feira. Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que é a FEG, realizou o sorteio do Campeonato Carioca 2024 nesta segunda-feira, em arbitral realizado no Rio de Janeiro. E desse modo o Flamengo já descobriu qual será o primeiro adversário na competição estadual. O Flamengo enfrenta na primeira rodada do Campeonato Carioca o Audax. O Audax será o primeiro adversário do Flamengo, que deve acontecer, né, no dia 17 ou dia 18 de janeiro. A segunda rodada o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, no dia 20 ou dia 21 de janeiro. Terceira rodada acontece no dia 23 ou 24 de janeiro. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda. Já a quarta rodada, no dia 27 ou dia 28, Flamengo e Portuguesa. Quinta rodada, dia 31 ou dia 1º, dia 31 de janeiro ou dia 1º de fevereiro, o Flamengo enfrenta o Sampaio Correia. Já a sexta rodada vai acontecer no dia 3 ou dia 4 de fevereiro. O Flamengo enfrenta aí o clássico contra o Vasco, né? No dia 3 ou 4 de fevereiro. Esse jogo deve acontecer no dia 3 ou 4 de fevereiro. A sétima rodada o Flamengo enfrenta aí o Botafogo, que acontece no dia 7 ou dia 8 de fevereiro. Já a oitava rodada, o Flamengo enfrenta o Bangu, que deve acontecer nos dias 14 ou dia 15 de fevereiro. A nona rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Boa Vista, nos dias 17 ou dia 18 de fevereiro. A décima rodada, o Flamengo enfrenta o Fluminense, que acontece nos dias 24 ou dia 25 de fevereiro. Já a última rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca, que é a 11ª rodada, o Flamengo enfrenta o Madureira, que acontece nos dia 2 ou dia 3 de março. A FEG, inclusive, já definiu também a data final do Campeonato Carioca de 2024. A FEG realizou o evento na manhã desta segunda-feira para o sorteio dos jogos do Campeonato Carioca. Sendo assim, além da divulgação da tabela do sorteio do Campeonato Carioca, a FEG também definiu a data final do torneio estadual, que deve acontecer no dia 7 de abril. Então tá aí, né, o Campeonato Carioca 2024. O presidente Rodolfo Landim marcou presença na arbitral que aconteceu hoje, lá na sede da FEG no Rio de Janeiro. O presidente do Flamengo respondeu algumas perguntas nessa segunda-feira de alguns jornalistas que estavam por lá. Entre os questionamentos, o presidente do Flamengo abriu o jogo sobre a programação da pré-temporada do mais querido Brasil. Ele falou o seguinte: a gente vai terminar a participação do Campeonato Brasileiro já dentro do mês de dezembro. A pré-temporada vai começar provavelmente no dia 6 de janeiro de 2024, 30 dias depois da pausa das férias dos jogadores. Após isso,
já temos um jogo do Carioca no dia 17. A pré-temporada vai ser super curta. Disse aí Rodolfo Landim e concluiu falando o seguinte: temos algumas ideias de fazer jogos dentro dessa pré-temporada fora do Brasil. O Flamengo pode ir para a Flórida. Então, é importante que nesses primeiros jogos a gente tinha essa flexibilidade. Mas acredito que pelo menos a gente vai iniciar o campeonato no dia 17 com o time principal disso aí, o presidente Rodolfo Landim. Então tem tudo aí para começar, de fato, né, a pré-temporada, já o Campeonato Carioca começando com o time principal, deixando aquela situação que aconteceu, né, de 2022, agora no final de 2022 para 2023, quando os jogadores pegaram as 60 dias de férias, 60 dias de férias, na verdade, né? A pré-temporada começou com o time do sub-20, time misto, a garotada aí, e o profissional só assumiu após a terceira rodada do Campeonato Carioca. Já Rodolfo Landim deixando claro aqui que o time principal já deve começar o Campeonato Carioca já no dia 17, na primeira rodada, quando enfrenta o Audax Rio pela competição de 2024. E por se falar em competição, vamos falar sobre o próximo jogo do Flamengo nesta próxima quarta-feira. Jogo importante, jogo de decisão, Flamengo e Atlético Mineiro pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vem de uma vitória sensacional sobre o América Mineiro, assumindo a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, batendo ponto a ponto com o Palmeiras, que é o líder neste momento, 63-63. Vamos em busca dessa vitória, e para esse jogo o técnico Tite ganha mais uma opção para o meio-campo, que deve inclusive ser titular com a ausência de Éric Pulgar. Lembrando que Éric Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o América Mineiro e por isso cumpre suspensão automática no próximo compromisso do Flamengo. Ou seja, no jogo contra o Atlético Mineiro, recuperado de lesão, Alan está à disposição do técnico Tite para entrar no lugar do volante chileno. No entanto, vale ressaltar que o Flamengo também tem uma situação envolvendo Thiago Maia, faz parte do meio-campo, né? É jogador daquela posição, Thiago Maia. Inclusive, no jogo contra o Red Bull Bragantino, Thiago Maia começou como titular. Então vamos ver o que o técnico Tite deve fazer para esse jogo. Jogo importante, jogo decisivo, jogo de decisão. Olha, se falando desse jogo, rapaz, o comentarista Neto, ele propagou, né, algumas palavras sobre esse jogo do Flamengo e Atlético Mineiro. Mano, que eu vou falar pra vocês, é inaceitável, cara. Inaceitável o cara vir a público, é um programa de TV, e propagar umas palavras dessas em relação a um jogo tão importante. É uma reta de final de campeonato brasileiro, um jogo tão importante, e o cara chegar, falar que o Flamengo já está ganho. O Flamengo sempre ganha do Atlético Mineiro porque os caras quebram o Atlético na arbitragem sempre. Olha só o que o Neto falou no programa Os Donos da Bola. A matéria trazida lá no Coluna do Flamengo diz o seguinte: o Flamengo segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e dessa forma o rubro-negro encara o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, dia 29. Em duelo com clima de decisão, falando sobre o confronto, o ex-jogador e apresentador Neto enlouqueceu e disse que o Flamengo sempre conta com a ajuda da arbitragem em jogos contra o time mineiro. E ele falou o seguinte: o Flamengo sempre ganha do Atlético Mineiro, porque os caras quebram o Atlético Mineiro na arbitragem sempre. O Flamengo sempre faz mal para o Atlético Mineiro na arbitragem. Agora, se fizer de novo, aí tem que parar o Campeonato Brasileiro, declarou Neto no programa Os Donos da Bola. Meus amigos, o Flamengo tem que ficar de olho nessas falácias desses caras. Essa é a verdade. O Flamengo tem que realmente aí, né, analisar essas palavras, porque, mano, isso não é certo, cara. Não é certo, é um jogo de decisão. É um jogo de decisão. Agora, se o Neto está com dor de cotovelo, né, porque a situação do Corinthians, do Corinthians dele, está em uma situação, posso dizer assim, né, com a corda no pescoço nesse momento, na 13ª colocação, e muito próximo da zona de rebaixamento, apenas 3 pontos de diferença separa o Corinthians do
do primeiro colocado da zona de rebaixamento, que é o Cruzeiro. Cruzeiro, que é o 17º, o primeiro colocado aí da zona de rebaixamento com 41 pontos. O Corinthians, na 13ª colocação, está com 44 pontos. Ou seja, uma vitória em um jogo com 3 pontos. O Corinthians está aí à beira da zona da degola. E o Neto tá com essa dorzinha de cotovelo, né? Vamos ver o que deve acontecer. A gente sabe que ele não gosta do Flamengo, essa é a verdade, mas fica aí ganhando mídia em cima do Flamengo. O Flamengo precisa rever essas falácias. Essa é a minha opinião, mas vamos ver aí o que deve acontecer nessa quarta-feira. Vamos torcer para dar tudo certo, que seja um jogo limpo e que seja uma vitória, se posso dizer assim, saudável para o nosso Mengão queridão. Valeu? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão, mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essas palavras do comentarista Neto em relação a esse jogo Flamengo e Atlético Mineiro. Forte abraço a todos. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.